Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, vamos abordar um tema que muitas vezes gera debates e dúvidas. Viemos dos macacos de acordo com a Bíblia? Este é um tópico que une ciência e fé, e nosso objetivo aqui é explorar o que a Palavra de Deus nos diz sobre a origem da humanidade. Vamos juntos descobrir a verdade divina e fortalecer nossa fé. É importante lembrar que este não é apenas um debate intelectual, mas uma oportunidade para aprofundar nossa compreensão sobre a nossa criação e propósito divino. Ao explorar esse assunto, devemos manter nossos corações e mentes abertos à orientação do Espírito Santo, buscando sempre a verdade que glorifica a Deus e edifica a nossa fé. A questão da origem humana não é apenas uma curiosidade científica, mas um ponto crucial na compreensão de nossa identidade espiritual. Na Bíblia, encontramos uma narrativa que nos convida a refletir sobre quem somos aos olhos de Deus. Acreditar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus nos dá um propósito e um valor inestimável. Esta perspectiva espiritual nos proporciona uma base sólida para enfrentar os desafios da vida, sabendo que somos amados e intencionalmente criados por um Deus que nos conhece profundamente. Além disso, essa compreensão nos ajuda a enxergar a vida com mais propósito e a reconhecer a dignidade intrínseca de cada ser humano. Quando entendemos que fomos criados por Deus, cada aspecto de nossa vida ganha um novo significado. Nossos relacionamentos, nossas escolhas e nosso senso de identidade são todos impactados pela verdade de que somos obras-primas divinas. Vamos explorar como essa visão impacta nossa vida espiritual, nosso relacionamento com o Criador e como podemos viver de maneira que reflete essa verdade em nosso cotidiano. No livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Esta passagem nos mostra que a criação do homem foi um ato intencional e pessoal de Deus. Não há menção de uma evolução a partir de outras espécies. A criação direta de Adão e Eva é um símbolo poderoso do cuidado e da intenção divina em nossa existência. A narrativa da criação em Gênesis 1 e 2 não apenas descreve os atos criativos de Deus, mas também revela o caráter e a natureza de Deus como Criador. Ao formar o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, 27, Deus nos dotou de atributos que refletem a sua própria essência, como racionalidade, moralidade e a capacidade de amar. Isso nos distingue de todas as outras criaturas e sublinha a dignidade única que cada ser humano possui. A criação de Eva a partir de Adão, Gênesis 2, 21, 22, também enfatiza a interdependência e a complementaridade entre homem e mulher, estabelecendo o fundamento para relacionamentos humanos saudáveis e significativos. Jesus, em seu ministério, frequentemente referiu-se ao livro de Gênesis e à criação. Em Mateus 19, 4-6, ele diz: "Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher?" Jesus reafirma a criação divina do homem e da mulher, destacando a importância e a santidade da união matrimonial. Isso nos mostra que Jesus reconhecia e validava a narrativa da criação como relatada em Gênesis. Além disso, Jesus frequentemente usava a criação para ilustrar verdades espirituais mais profundas. Em Marcos 10, 6, 9, ele novamente se refere à criação ao ensinar sobre a indissolubilidade do casamento, sublinhando que o relacionamento matrimonial é parte do plano original de Deus para a humanidade. Ao fazer isso, Jesus confirma que a narrativa de Gênesis não é apenas uma história antiga, mas uma verdade fundamental que continua a ter relevância e aplicação prática em nossas vidas. Seus ensinos nos convidam a ver a criação não apenas como um evento passado, mas como uma realidade contínua
que influencia nossa identidade e nosso propósito. Compreender que somos criados à imagem de Deus nos dá uma nova perspectiva sobre nossa vida diária. Isso significa que cada ser humano tem um valor intrínseco e merece respeito e dignidade. Em nossas ações diárias, devemos refletir o amor e a justiça de Deus, cuidando uns dos outros e valorizando cada vida como sagrada. Por exemplo, ao tratar os outros com respeito e compaixão, estamos reconhecendo e honrando a imagem de Deus neles. Em nosso local de trabalho, em nossas famílias e em nossas comunidades, podemos viver de maneira que reflete a dignidade e o valor que Deus colocou em cada pessoa. Isso pode incluir atos simples de bondade, defender a justiça social e praticar a empatia em todas as nossas interações. Além disso, reconhecer nossa criação divina nos leva a cuidar melhor da criação ao nosso redor. Sabendo que Deus nos deu domínio sobre a terra, Gênesis 1:28, temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente e preservar os recursos naturais que Ele nos confiou. Vamos explorar como podemos aplicar esses princípios em nossas interações cotidianas e em nosso compromisso com a mordomia responsável da criação de Deus. Vamos agora ouvir alguns testemunhos inspiradores de irmãos e irmãs que encontraram em sua fé uma resposta para as questões sobre a origem da humanidade. Maria, uma jovem estudante de biologia, compartilha como sua fé foi fortalecida ao estudar a complexidade da criação. Ela explica como a intrincada estrutura das células e o funcionamento perfeito dos ecossistemas lhe mostram a mão de um Criador intencional e poderoso. João, um pastor, conta como ensina sua congregação a reconciliar fé e ciência de maneira harmoniosa, enfatizando que a verdadeira ciência nunca contradiz a palavra de Deus, mas sim a confirma. Esses relatos nos mostram que a fé pode coexistir com a curiosidade científica. Maria e João representam muitos cristãos que veem a ciência como uma ferramenta para explorar e admirar a obra de Deus, em vez de um adversário da fé. Eles nos lembram que, ao buscarmos entender mais sobre o mundo ao nosso redor, também estamos aprendendo mais sobre a mente do nosso Criador. Esses testemunhos são poderosos, porque demonstram que a fé cristã não apenas resiste às perguntas difíceis, mas também as abraça como oportunidades para aprofundar nosso relacionamento com Deus. Vamos dedicar um momento para refletir e meditar sobre o que aprendemos hoje. Pense em como a certeza de que somos criados à imagem de Deus afeta sua visão de si mesmo e dos outros. Reserve um tempo em silêncio para agradecer a Deus pela sua criação e pedir discernimento para entender sua palavra de forma mais profunda. Que este seja um momento de renovação espiritual e fortalecimento da fé. Durante esse tempo de meditação, considere como essa verdade pode transformar sua vida. Imagine como seria viver cada dia com a convicção de que você é uma obra-prima de Deus, criada com um propósito específico e amado incondicionalmente. Deixe essa realidade penetrar em seu coração e mente, influenciando suas decisões e atitudes. Peça a Deus que revele áreas de sua vida onde você pode refletir mais claramente sua imagem, seja através de atos de bondade, busca pela justiça ou pela demonstração de amor e compaixão aos outros, como a compreensão de que somos criados à imagem de Deus muda a maneira como você se vê. De que forma essa verdade pode influenciar suas relações interpessoais? Como você pode equilibrar sua fé com as descobertas científicas sobre a origem da humanidade? Quais passos você pode dar para aprofundar seu entendimento da criação bíblica? Reflita sobre essas perguntas em seu tempo de oração e estudo bíblico. Use estas questões como um guia para explorar mais profundamente
o que significa ser criado à imagem de Deus e como isso impacta sua vida prática. Ao fazer isso, você não apenas fortalecerá sua fé, mas também encontrará maneiras novas e significativas de viver sua vida em alinhamento com os princípios bíblicos. Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos por nos criar à tua imagem e semelhança. Ajuda-nos a compreender profundamente essa verdade e a viver de acordo com o propósito que nos deste. Que possamos refletir teu amor e tua justiça em nossas ações diárias. Dá-nos sabedoria para reconciliar nossa fé com o conhecimento científico, sempre buscando a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.